Querido irmão, querida irmã, este 23º domingo do tempo comum nos traz uma belíssima realidade. Deus é aquele que quer nos curar. O grande objetivo de Deus, especialmente quando a gente nota que a Bíblia deixa entender que o pecado de algum modo rompe a nossa dignidade original, a nossa integridade original enquanto pessoas, enquanto criação mais importante de Deus, o grande objetivo de Deus nesse contexto é a restauração da dignidade e da integridade original do ser humano que o pecado fez perder. Deus é um Deus que cura. Deus deseja salvar, restaurar, restabelecer na bela originalidade o ser humano. As leituras de hoje nos trazem essa realidade de um Deus próximo, amoroso, misericordioso e restaurador. A primeira leitura, tirada do profeta Isaías, é super atual. O profeta diz: dizei às pessoas deprimidas, ânimo, é Deus que vem, a recompensa chegou. E ele profetiza: então se abrirão os olhos dos cegos, se abrirão os ouvidos dos surdos, o coxo saltará e a língua dos que não conseguem falar será desatada. Brotarão águas no deserto, jorrarão torrentes na secura. A terra árida se transformará em lago e a região sedenta em fontes de água. Quem de nós não atravessa um momento como esse em algum pedaço do percurso da vida? Sentir-se triste, desanimado, sem perspectiva, a esperança parece que já não tem forças para seguir em frente. Isaías então fala: ânimo, Deus vem, Deus é forte, Deus traz a recompensa aos que creem, Deus vem nos dar alegria, sustentação, chão firme para pisar. Ânimo, Deus está perto, perto de você. Deus te levanta, Deus te inspira, Deus te chama a seguir em frente. O salmista do Salmo 145 convida a uma atitude de louvor ao Senhor e justifica as razões pelas quais é importante louvar a Deus, porque Deus é fiel, Deus não nos abandona, Deus não nos deixa de lado. Deus faz justiça aos oprimidos, dá alimento aos famintos, liberta os cativos. Aqui a gente nota essa contradição. Aqueles que pela maldade humana, pelo egoísmo ou por tantas outras razões se tornaram oprimidos, presos, sem liberdade, sem a capacidade de exercitar a sua dignidade, têm em Deus um auxiliador. Tem em Deus aquele que olha por eles. O salmista ainda diz, lembrando o profeta Isaías, Deus abre os olhos aos cegos, faz erguer-se o caído, ama quem é justo, protege o estrangeiro. O amor de Deus por quem é justo é uma das grandes lições do Antigo Testamento. Precisamos sempre recordar que em Deus justiça e amor caminham sempre juntos. É justo quem ama e o amor produz justiça. Portanto, fora da injustiça não há proximidade de Deus. Dentro da injustiça, da opressão, da dominação, da mentira, do ódio, das polarizações exacerbadas, não há a presença de Deus. Deus ama o justo. Deus ampara a viúva e o órfão, confunde os caminhos dos maus, reinará para sempre. No Evangelho, nós temos uma das cenas mais emblemáticas de Jesus. Um homem surdo e que falava com dificuldade. Vai ao encontro de Jesus. Aquela multidão que se apertava, fazia barulho, estava em volta de Jesus. E Jesus, então, chama esse homem, o tira da multidão, coloca os dedos nos seus ouvidos, pega a sua saliva, põe na ponta do dedo e toca a língua daquele homem, olha para o céu e grita: Éfata, abre-te.
Imediatamente seus ouvidos se abriram, sua língua se soltou e ele começou a falar bem. A dinâmica deste milagre não é sobre esse homem. É sobre nós, sobre mim, sobre você, sobre a humanidade. Pense comigo. Jesus é o rosto visível do Deus invisível. Portanto, Jesus veio ao mundo num tempo, num lugar, num contexto histórico, para ali exercitar visivelmente, naquele contexto e para aquele povo, o que o Deus invisível realiza e quer realizar para toda a humanidade de todos os tempos. Se nós formos às primeiras páginas da Bíblia, vamos perceber que antes do pecado, o ser humano ouvia Deus tranquilamente. Mas houve um momento em que decidiu, por escolha própria, fechar os seus ouvidos à voz de Deus. Foi quando veio a escolha do pecado. Quando, no capítulo 12 do Gênesis, nós vemos o chamado de Abraão, o pai da fé, o primeiro a abrir a estrada de crer no Senhor, o que acontece? Deus fala com Abraão, o chama pela voz. E Abraão escuta Deus. Dali para frente, todos os grandes homens e mulheres do Antigo Testamento que realizam grandes obras e prodígios em nome de Deus, escutarão Deus para realizarem essas obras e prodígios. Qual é o grande tema de hoje? Comecei dizendo, Deus quer nos curar. Deus quer restabelecer a nossa integridade original de melhor obra da sua criação. O que nos fez perder essa integridade original? Termos fechado os ouvidos à voz de Deus. O que, portanto, que restaura toda a grandeza do nosso ser humano? Ouvir a voz de Deus. A surdez pior de todas é a surdez do que se fecha à voz de Deus. O que Jesus faz hoje nesse milagre é a dinâmica que quer fazer com todos nós e com toda a humanidade. Porque, veja, existe aqui um círculo que é extremamente vicioso. Quem não escuta, não consegue falar. Normalmente, as pessoas que a gente às vezes diz, talvez não é a terminologia adequada, mas surdo, mudo, normalmente a pessoa é apenas surda. Não tem nenhuma dificuldade do ponto de vista de saúde, de acuidade para falar. Ela não consegue falar porque não ouviu. Da mesma forma, se tem alguém que não sabe falar bem, quem o escuta, não escutará. E aí nós temos esse círculo. É preciso rompê-lo. É o que acontece hoje com Jesus. Veja a dinâmica. É importante. Jesus, para curá-lo, o retira da multidão. Na multidão tem ruído, tem barulho. Nas grandes massas, ninguém consegue pensar por si só, ninguém consegue estar livre, mas vai seguindo a boiada. Jesus tira esse homem da multidão, onde seja possível estar na presença de Deus de forma mais atenciosa. Sem os gritos das multidões, sem a influência das massas, é mais fácil se colocar na presença de Deus. E o que Jesus faz? Se conecta, para usar um termo muito nosso, com Ele. Põe o dedo em seu ouvido, põe o dedo em sua língua. Cria uma relação tão profunda que se verifica no toque, onde já não é mais possível perceber onde termina o dedo de Jesus, onde começa o ouvido daquele homem. Então Jesus se conecta profundamente com ele, colocando o dedo dentro do seu ouvido, colocando o dedo dentro da sua boca, na sua língua. E essa conexão profunda com Jesus, que chega ao ponto de sentir-se tocado na sua carne por Jesus, a palavra encarnada, a cura acontece. Por que Jesus faz esse gesto que pode nos parecer meio nojento, sobretudo nós que vivemos o tempo da pandemia? Jesus pega a sua saliva. A saliva é aquilo que sai da boca. A boca é de onde sai a palavra. Jesus aqui mostra que o toque
do seu próprio ser, da sua própria natureza, simbolizada na saliva, abre a boca daquele homem. Como que o homem foi criado? Lá no início do livro do Gênesis, Deus pega o pó da terra, o molda e sopra. E aquele sopro faz surgir a vida. Existe uma relação entre esses dois fatos. No sopro do Pai, a vida é criada. Na saliva da boca de Jesus, a vida é restaurada. E o que acontece com esse homem? Imediatamente começa a falar bem. E anuncia, mesmo contrariando o pedido de Jesus, a cura que recebeu. A potência de Jesus, que vai além de qualquer limitação física, que vai além de qualquer defeito da natureza, a força de Jesus que supera em muito qualquer outra força da natureza ou da humanidade. Qual é a grande lição de hoje? Deus nos ama, Deus quer nos oferecer a cura, Deus está perto de nós e Deus nos chama a nos abrir. Uma pessoa fechada não consegue fazer a experiência de Deus. Para fazer a experiência de Deus é preciso abertura. Abertura especialmente ao próximo, aos irmãos e irmãs, principalmente aqueles em necessidade. Quem se abre para Deus e para o outro é mais humano. É mais próximo do projeto original de Deus sobre a humanidade e sobre a pessoa. Jesus diz hoje a mim e a você, abre-te. Abre o teu coração ao próximo. Abre a tua mente ao que Deus quer te ensinar. Abre a tua vida a ajudar os pobres que passam ao teu redor. Abre a tua casa a acolher os que precisam de pouso, de abrigo, de tempo, de acolhida. Abre o teu olhar para enxergar mais longe, além do teu pensamento, da tua forma de enxergar o mundo. Abre-te. É o convite de Jesus hoje. Finalmente, a forte e concretíssima segunda leitura do capítulo 2 da carta escrita pelo apóstolo Tiago, nós temos uma lição também atualíssima. Ele conta que a fé em Jesus deve nos levar a não fazer acepção de pessoas. Acepção de pessoas é tratar pessoas diferentes por alguma característica sua, principalmente patrimonial. Tiago está dizendo, quem tem fé em Jesus não pode tratar diferente de ninguém por causa de dinheiro. E faz essa imagem. Chega um rico, anel de ouro, chega um pobre com a sua veste surrada. E aquela pessoa trata bem o rico, trata mal o pobre. Tiago diz, não. Se alguém segue Jesus, não pode ter essa postura. Deve tratar cada um, rico ou pobre, estrangeiro ou da própria pátria, de perto ou de longe, do mesmo partido político ou da oposição, da mesma corrente de pensamento ou da outra, com a mesma dignidade, com o mesmo amor, com a mesma atitude de abertura com que Deus trata todos os seus filhos e filhas e assim nos chama a nos tratar também como irmãos. A você, uma excelente semana da abertura a Deus e ao próximo. Vivendo assim, encontraremos sentido para a nossa existência, encontraremos uma meta certa e belíssima para todos os nossos atos. Ir ao encontro das pessoas, levando a cura, porque é o que Deus fez conosco. Veio ao nosso encontro, nos trouxe a cura. E dia após dia, faz em nós o milagre da abertura dos olhos, dos ouvidos, da boca e do coração. Um milagre já profetizado por Isaías, cumprido por Jesus Cristo e atualizado pela sua igreja na história. Bom domingo e boa semana.